Você já percebeu o quanto nós somos suscetíveis a medidas ditatoriais do Estado e o quanto isso nos torna suscetíveis a aceitar uma ditadura que vai crescendo ao longo das décadas e a gente nem percebe? E vou citar um exemplo aqui básico, né? O primeiro exemplo é sobre votação. Quando você vai votar, você não está apenas exercendo um direito, você está exercendo, cumprindo um dever, certo? E caso você não compareça no dia da eleição, você é obrigado a justificar. E se você não justificar, você fica bloqueado para fazer algumas ações, né? Você tem que pagar a taxa lá de multa e você fica bloqueado, por exemplo, a fazer viagens internacionais, você fica bloqueado para assumir um cargo caso você passe em um concurso público. E aí tem algumas outras coisinhas que você perde, né, o direito de assumir, né? Você não consegue. Isso para mim é um absurdo. Por que eu acho isso um absurdo, né? Porque você não votou, você perder algumas coisas, né? Você ficar bloqueado para algumas coisas. Porque caso você não compareça, você fique ausente das eleições, qual o prejuízo que isso causa em outro cidadão? Nenhum. Qual o prejuízo que isso causa no Estado? Nenhum. Não causa nenhum prejuízo. Por isso que isso, para mim, é uma das provas, né, que mostra o quanto nós somos suscetíveis a aceitar pequenas medidas ditatoriais que o Estado vai nos obrigando a fazer e a gente não questiona, não para raciocinar um pouco e pensar que isso não faz nenhum sentido, certo? E outra medida que para mim, né, talvez seja para muita gente polêmico, é a questão da escolarização. Você é obrigado a levar o seu filho para o colégio, né? Eu sei que a justificativa é de proteger as crianças de trabalho escravo, por exemplo. Mas há uma hipocrisia aí, porque mesmo que o seu filho estude, né, mesmo que a criança estude, ela não pode trabalhar. Mesmo assim, ela não consegue legalizar um emprego formal. Você, como, por exemplo, quer ensinar uma profissão para o seu filho, ele estuda de manhã e à tarde ele vai trabalhar com você. Você não consegue legalizar isso. Você não consegue remunerar o seu filho de forma legal. Você pode fazer isso, mas é de forma ilegal, né, porque o Estado não permite. E por isso, né, que eu acredito que é uma hipocrisia aí, a questão de proteger a criança de trabalho infantil. É mais a questão de o Estado ter total controle do que as escolas, né, elas vão ensinar para os nossos filhos. É realmente uma questão de colocar na cabeça dos nossos filhos aquilo que eles querem. E aí, como acontece nos Estados Unidos, tem um programa lá de homeschooling, que os pais eles podem passar os materiais que as escolas passam, né? Passa as matérias, né? Os pais dão as disciplinas e fazem ali as avaliações com seus filhos, para os seus filhos estudarem em casa. E isso nos Estados Unidos a gente consegue fazer isso de forma mais fácil. Enquanto aqui no Brasil ainda é um negócio que está em discussão, né? Caso você vá, né, por esse caminho de homeschooling, de ensinar o seu filho em casa, é maior burocracia, todo o processo, e ainda assim você pode ser impedido de fazer isso. Porque o Estado ele quer ter total controle, né, sobre aquilo que ele vai ensinar para os nossos filhos. Até mesmo as escolas particulares, eles seguem uma grade, uma base curricular, né? Então tem muita coisa que são ensinadas para os nossos filhos, as entrelinhas lá, que é o Estado obrigando eles a ensinar na sala de aula. E tem algumas outras coisas, né? Eu já falei aqui sobre votação, já falei aqui sobre escolarização. Tem também a parte de você ser obrigado, você que é homem, você é obrigado a se apresentar no exército, né? Aí é como se o Estado estivesse recrutando soldados para uma guerra. E aí, Olavo de Carvalho, outro nome polêmico aqui, que eu estou citando, Olavo de Carvalho ele falava diversas vezes que nem imperadores antigamente tinham tanto poder assim, de recrutar soldados de todo o país. Milhões de soldados todo ano sendo recrutados, certo? E os meios, né, outra coisa do Olavo de Carvalho também, os meios que o Estado tem de exercer esse poder
É absurdo. Os imperadores não tinham esse poder, meios de exercer o seu poder. Como, por exemplo, hoje o Estado ele tem guarda municipal, ele tem as vigilâncias aí para monitorar o povo, né? As vigilâncias sanitárias, vigilância ambiental, para monitorar o povo. Não estou falando que essas coisas elas são apenas maléficas, não. Traz alguns benefícios, mas algumas coisas que não fazem nenhum sentido, às vezes é usada de forma totalmente irracional. O Estado ele tem a PF, tem o Exército, tem a polícia, tem diversos instrumentos para exercer esse poder sobre a população. E um exemplo aqui, que aconteceu até de forma recente, foi na pandemia. Um absurdo acontecendo na nossa frente, que era, você não podia fazer caminhada na calçada sem máscara, mesmo que você tivesse só. Você não podia ir para uma praia, que é lá os fantoches, né, do Estado, os guardinhas, ficar monitorar as pessoas, mandando as pessoas ir para casa, porque era perigoso aquilo. Você tem noção o quanto isso nos torna suscetíveis a aceitar uma ditadura? É um absurdo isso, né? E muita gente acha isso normal. Quando eu falo isso, quando eu questiono essas coisas, as pessoas acham isso um absurdo eu estar questionando isso. Absurdo eu acho não questionar. A gente ficar parcial, né, com relação a essas coisas e aceitar isso assim de forma totalmente natural. Realmente é uma coisa que hoje se tornou comum, mas se a gente parar para refletir o quanto o Estado ele controla tudo, é um negócio assim que às vezes, se a gente pensar demais, a gente não consegue nem dormir, né, porque a nossa liberdade sendo retirada aos poucos. E aí, principalmente quando se fala de governos, né, de partidos que flertam com o comunismo, a gente percebe isso mais forte. O comunismo é basicamente o Estado controlando tudo. Resumindo, é isso. E a gente está aqui nesse governo do amor, né? O Lula, né, em 2024, aí, exercendo aí o seu mandato. E a gente realmente percebe nos seus discursos e até mesmo nas suas práticas. Impostos cada vez mais altos, né? E aí não tem para onde correr, você vai pagar mais impostos nas suas compras, porque todo mundo vai aumentar tudo, a inflação aumenta e quem sofre é o cidadão, né? É o pobre que está lá embaixo da cadeia. E é isso, né? É o Estado cada vez mais forte, com mais poder exercendo sobre a população. E tem na Constituição, né, ficou muito famosa aí, nesses últimos anos, é que o poder emana do povo, mas parece que hoje a gente é feito de palhaço mesmo, porque o Estado hoje ele impede isso, né? Principalmente alguns cargos aí desse governo, né, que nos últimos anos têm exercido o seu poder absoluto sobre a população, dizendo o que pode falar, né, e até mesmo os meios de comunicação. Lembrei agora, o Estado querendo controlar os meios de comunicação. É só um exemplo para a gente pensar, beleza? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, até a próxima.